Pai do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, amém? Ô, pastor. Amém. Confesso para os irmãos que eu estou tremendo. Estou igual a irmã aqui, viu? Amém? Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Irmão, hoje eu vou pregar algo que, preste atenção, sei que a hora está avançada, mas esquece o horário, preste atenção na palavra de Deus, amém? Porque nós somos simples vaso na mão daquele que tudo pode, amém? E hoje o que eu vou pregar é o que você já viveu, ou está vivendo, ou vai viver. Diga glória a Deus por isso. Você já viveu, está vivendo, ou vai viver. Num desses três você vai se encaixar. Amém? Quem crê assim, diga glória a Deus. Convido você a olhar para umas duas pessoas e falar: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Hoje eu posso declarar essa palavra, que até aqui o Senhor me ajudou. Glória a Deus. Pode colocar o tema aí, Haroldo? Assim como todas as palavras colocamos tema, o tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração, glória a Deus. Desliga ali para mim ali, ô Sandro, fazendo favor, que tá voando. Colocou aí, Haroldo? O tema. Glória a Deus. Tá fazendo? Abre a sua Bíblia então lá em Eclesiastes capítulo 9. Enquanto eles vão achando ali. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9. Glória a Deus. Se achasse o tema primeiro, eu queria falar sobre o tema, depois. Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 diz assim. Coloca lá no 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Salomão está declarando aí que tudo sucede igualmente. Tanto para uma pessoa cristã, como uma pessoa do mundo. O sol ele nasce somente para os cristãos? A chuva só vem somente para os cristãos? Ela vem para o justo e ela vem para o ímpio. Assim, igualmente a todos acontece a mesma coisa. E o tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração é assim: cicatrizes são para te lembrar e não te parar. Declare comigo: cicatrizes são para te lembrar e não te parar. Quem já foi criança aqui, diga glória a Deus. Quem já deu muito trabalho aí para a mamãe, diga aleluia. Irmão, tem cicatrizes da nossa vida que nós não se esquecemos, sim ou não? Tem algumas que aconteceu comigo, que quando eu lembro, dói até no dia de hoje. Quem já pensou nisso, já? Quem pode lembrar aí de uma cicatriz que você falou, um machucado que doeu? Quem já teve isso aí? Você esquece? Não tem como esquecer não. Cicatrizes, ela fica e nós lembramos. Eu tenho uma cicatriz aqui na sobrancelha, que não é risquinho de cabeleireiro não, irmão. Isso aqui foi a arte mesmo. Isso aqui eu nunca andava de skate. O menino lá na rua de skate, deixa eu dar uma volta. Irmão, só subi em cima e bati a cabeça na guia. Aí vai eu daqui pro Planalto. Antigamente só tinha um Planalto, né? De ônibus, olha que luta. Com a cara toda cheia de sangue. Minha mãe antigamente colocava café. Quem fazia isso? Cadê? Rapaz, para parar o sangue taca café. Até aí eu deixei minha mãe tacar café. Só que quando chegou lá no Planalto, irmão, e para tirar esse café? Mas para tirar esse café, pastor André, quando abriu a torneira forte, e esse negócio abriu de um jeito que o olho estava tampado com a pele, e o homem vinha e esfregava, irmão, mas foi uns 5 médicos para me segurar, e olha que eu era pequenininho, e aquilo ali doeu de uma forma, irmão, doeu de uma forma,
E fora que você pensa que acabou, que parece que tinha só lavou, tá bom, não. Aí põe lá um lençol só com buraco, Rodrigo. E a agulha vinha. Meu Deus. Aí eu não sabia se eu abria o olho, se eu fechava, se eu gritava. Você está entendendo? Então cicatriz da nossa vida nós lembra, e quando muitas vezes lembramos, chega a doer nos dias de hoje. Quem tem cicatriz aqui que numa arte aí como criança? Ali o pastor Daniel, da morte para a vida. Pergunta se ele esquece. Olha o irmão ali, quantos anos, desculpa irmão, com todo respeito, quantos anos o senhor tem? 65? Tá novo ainda, glória a Deus. Ixi, tem muita lenha para queimar aí, dá glória a Deus por isso aí. Cadê a mulher dele? Dá glória a Deus por isso, aleluia. Você lembra ainda? Quantos anos você tinha quando aconteceu isso? 12 anos. Ele tem 67, 55 anos, é isso, pastor? 65? Aí, ó, estou pondo mais 2. Amém. Você ainda lembra? Ainda lembra. Você vê como que as coisas é? Se passou 53 anos, ele ainda lembra. Mas, irmão, existem cicatrizes que ela muitas vezes ela é curada somente por fora. Na minha época, minha avó tinha aquele pozinho secante. Quem já usou? Cadê? Quem é da antiga aí? Ó? Aquilo ali, irmão, era você jogar, secava. Não secava a ferida? Só que aquilo ali, irmão, quando nós era pequenos, até secava. No outro dia estava sequinho. Só que não estava sarado. Porque infeccionava por baixo, não é isso? Você não pode mexer na casquinha, né? Eu quando era criança eu ficava querendo mexer na casquinha e acabava ferindo mais. Muitas vezes, irmão, tem cicatriz da nossa vida que por fora tá... Quem vê fala, meu, ele passou por isso, está tudo bem. Mas muitas vezes tem cicatrizes que somente a aparência está boa, mas por dentro ainda existe algo que precisa ser curado. Então nessa noite Deus ele quer curar tantas cicatrizes externa e interna. Diga glória a Deus por isso. Tanto cicatrizes que podemos ver e como cicatrizes também que não podemos ver. Mas você sabe o que te machucou. Tem pessoas aqui que vivem 50, talvez eu vou jogar alto, 50 anos, que ainda existe cicatrizes que não foi curada. Uma palavra, algo que pessoas falou para você, momentos da sua vida que você passou, que quando você lembra isso te deixa lá embaixo. Sabe o que acontece muitas vezes essa cicatriz que não é curada? Você não perdoa. E quando você não perdoa, você não vive, sabe por quê? Porque você vai carregar aquilo ali com você. Talvez tem pessoas aqui carregando fardo que não era para carregar. Já se passou 10, 20 anos e toda vez isso vem à tona. E quando vem à tona é uma briga, é uma guerra, é algo que as pessoas muitas vezes olham e falam, é melhor separar mesmo. Esse não mudou não, essa não mudou não. Ei, irmão, Deus quer curar isso nessa noite, diga glória a Deus por isso. Talvez tem pessoas ainda carregando cicatrizes que não estão curadas. Sabe o que está acontecendo? A própria pessoa que não é curada, ela não vive mais. A pessoa vive baseada, sabe, o propósito da vida dela é nessa dor, é nessa circunstância, é nesse momento de sofrimento. E até hoje a vida da pessoa não muda, é a mesma situação. Todo dia ele pensa nessa cicatriz. Essa cicatriz, irmão, é somente para te lembrar, não é para te parar. Não é para te deixar parado, não é para estacionar a sua vida. E continuando aqui, irmão. Existe um momento da nossa vida, irmão, que nós vamos lembrar. Só que tudo na nossa vida existe um propósito. Esse momento de sofrimento, essa cicatriz que você carrega, isso é para você muitas vezes usar como testemunho. Deus ele quer fazer com que você, irmão, você curado, transformado, usar essa forma, esse sofrimento que você viveu para curar outras pessoas. Diga glória a Deus por isso. Só que hoje nós vivemos dias a qual, irmão, é difícil ser pregado isso no altar. Porque, irmão, pregar sobre luta, pregar sobre dificuldade, pregar sobre momento de sofrimento, irmão, não vai encher a igreja não. Mas talvez, irmão, muitos não vai ser chamado, mas os poucos que estiver aqui vai ser curado para transformar a multidão. Deus escolhe muitas vezes a minoria, um só da sua casa, assim como foi falado, talvez quantas pessoas já pediu oração por você, quantas pessoas já chegou até você e falou, ora por mim, ei irmão, Deus te escolheu, Deus te chamou, e você sendo curado, você sendo transformado, Deus ele vai alcançar a sua casa, a sua família, vai alcançar uma geração, diga glória a Deus por isso. E hoje, irmão, muitas vezes pessoas têm vivido no altar pregando somente prosperidade, bênçãos, porque o cristão, ele não pode passar por um momento de luta.
O cristão hoje em dia está sendo feito como se fosse um super-herói. Pessoas vêem no altar muitas vezes pastores e acham que o pastor é um super-herói. Acha que o pregador é um super-herói. Irmão, aqui está o mesmo cara igual você, que sofre as mesmas lutas. Próprio Elias, a palavra de Deus fala que o Elias, ele sofria das mesmas paixões, ele era sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas quedas de todo ser humano, de todo homem. Mas Elias orava e Deus respondia. Então, irmão, servir a Deus, estar no caminho do Senhor, você não está isento de não passar dificuldade. Você não está isento de não passar luta. Mas saiba de uma coisa, essa luta, esse sofrimento vai cooperar para o seu bem. Diga glória a Deus por isso. Em Eclesiastes 9, acabamos de declarar aqui, que igualmente sucede tanto ao justo como ao perverso, tanto ao ímpio como para o justo. Da mesma forma eu queria dar um exemplo simples. O justo, ele quebra o pé? Sim ou não? O ímpio quebra o pé? Sim ou não? Da mesma forma, irmão, que acontece com a pessoa do mundo, acontece com a pessoa da igreja. Só que existe um segredo, irmão, para o cristão. A diferença muitas vezes de você ver a pessoa no mundo passando por diversas lutas e muitas vezes ficando no meio do caminho, desistindo, pessoas aí que estão aí fora, talvez, irmão, não tem mais esperança, pessoas que estão aí fora que não sonha mais, que não quer mais, sabe, buscar a ajuda de Deus porque já desistiu. Mas a diferença do justo, que a palavra de Deus nos promete, o próprio Jesus Cristo, que Ele estaria conosco todos os tempos. Mateus 28, 20. A diferença é que o cristão, ele tem um ajudador. O Senhor, Ele vela por você. O Senhor, Ele vela por cada um de nós. E sabe o que Ele mais se interessa, Deus? É te abençoar. É cuidar de você, é te proteger. O interessado maior, irmão, nas bênçãos, sabe quem é? Muitas vezes nós achamos que somos nós, mas é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele deseja ver o nome dEle sendo glorificado. É como essa irmã subiu aqui e contando as bênçãos do Senhor. O desejo de Deus é ver isso, curar a sua vida, transformar a sua história, para que o nome dEle seja glorificado. Diga glória a Deus por isso. E Deus, Ele é tão maravilhoso, que quando Ele declara isso, que estará conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus, Ele está declarando o nosso tempo aqui na terra, o tempo que tem começo e fim. Quem já conheceu uma pessoa que já morreu? Essa pessoa, ela nasceu e morreu. Quando Jesus promete isso, estarei convosco até os fins dos tempos, Ele está declarando o nosso tempo cronos, o tempo aqui na terra, o tempo que a pessoa vive até 90, 100, 50, 30, o tempo que ela teve aqui na terra. A promessa de Deus é que estará conosco todos esses dias. Até nós fechar os olhos para esse mundo, irmão, existe uma pessoa que cuida de nós. Existe uma pessoa que se preocupa com nós. Jesus Cristo, as últimas palavras para os discípulos, quando falou, e agora? O Jesus vai subir, e como nós vamos ficar? Não, filho, não vou deixar órfão não. E pode ter certeza, estarei convosco até o seu fim da sua vida. A promessa de você, cristão, você que aceitou Jesus Cristo, ei, a promessa de Deus para você até o fim da sua vida. A sua história não termina dessa forma, a sua história não acaba desse jeito. Talvez você entrou aqui hoje pensando que esse sofrimento é para te derrubar, que esse sofrimento é para te parar. Irmão, esse sofrimento é somente para você fortalecer a sua fé e lá na frente, irmão, você declarar, cheguei até aqui. Paulo, as últimas palavras dele para o simples servo dele, Timóteo, declara, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele poderia ter falado, irmão, seja um super-herói aí, prega tempo, fora de tempo, seja meu, não. Ei, irmão, faça como eu, guarda a fé. Combate, é com luta. Talvez você fala, cristão é o quê? Ei, irmão, se é um servo de Deus, estando na igreja, estando fora do mundo, vai vir as lutas, vai vir igualmente, assim como nós acabamos de ler Eclesiastes, vai vir a luta para o ímpio, vai vir a luta para o justo. A diferença é que Paulo tinha certeza que o Senhor Jesus estava com ele. Jesus estava com ele, Jesus está contigo. Você não está sozinho. E Ele é tão maravilhoso, Deus, porque através da sua palavra, Ele nos mostra que durante esse tempo nessa vida, nós vamos viver momentos ruins e bons. O Senhor não prometeu que no mundo você só seria feliz. Jesus não prometeu que no mundo você não teria luta.
Porque em João 16:33 o próprio Jesus declarou que no mundo teríamos aflições. Quem pode respirar fundo aí? Está respirando? Se prepara, vai ter luta. Enquanto você estiver vivo, vai ter as lutas. Continuando aqui, o salmista Davi declarou no Salmo 34:19. Quando eu olhei essa passagem, eu fiquei admirado, porque muitas vezes nós falamos tantas lutas, tantas dificuldades, né? Quantas pessoas aqui, irmão, não sabem nem aonde começar. Qual gigante eu vou derrubar hoje? Que luta eu tenho que resolver primeiro? Que dificuldade eu tenho que acertar? E o salmista Davi declara em Salmos 34:19 que muitas são as aflições do justo. Ele não falou somente, poucas é as aflições daqueles que servem a Deus. Não, muitas são as aflições do justo. É muita coisa. Quando você dá o passo para Deus, parece que você está andando na contramão do mundo. Parece que as coisas dão errado. Ei, irmão, é mentira do diabo. Você está na mão certa. Continua. Continua. Quando Jesus Cristo chegou nos seus discípulos, Ele declarou: vinde, carrega a sua cruz e negue a si mesmo. Estamos sendo ministrados durante esse ano a vida cruciforme. Viver a vida em forma de cruz. Viver a vida em forma de cruz não é simples, não é fácil. Porque muitas vezes você vai ter que dar a outra face. Muitas vezes você vai ter que abaixar a cabeça. Muitas vezes, irmão, sabe o que você tem que fazer? Quantas vezes eu preguei? Perder para ganhar. Quantas vezes você talvez já falou assim: vou perdoar. E é tão difícil na prática. Estou falando para você, irmão, porque vai fazer 2 anos que parece que Deus, que as palavras que eu preguei, Deus colocou na minha vida. Tudo que eu preguei, eu tive que viver na prática. Isso é o mais difícil. Porque quando você ouve, o Tiago declara: não seja somente ouvinte, porque ouvir é gostoso, irmão. Tem uns 4 meses que eu fiz essa experiência. 13 anos que eu estou nessa igreja. 13 anos eu nunca quis descer do altar. 13 anos chorando. 13 anos com dificuldade, com luta, da mesma forma hoje. Mas eu nunca pensei em descer daqui e falar: irmão, está difícil. Não. Mais 3 meses da minha vida que eu decidi descer e ouvir. Irmão, como é gostoso ouvir a palavra de Deus. Como é gostoso, irmão. Teve um culto que eu entrei aqui, fiquei ali no fundo, a minha esposa não me viu. As minhas filhas não me viu. Os pastores não me viu. E quando eu estava em casa, as pessoas chegaram e falaram: pastor, você faz falta. Eu falei: rapaz, não me viram mesmo. Só que o mais interessante, aquele dia Deus me viu. Aquele dia eu chorei. Aquele dia eu me derramei na presença de Deus. Aquele dia, aquela ferida que para mim parecia ser impossível de ser curada, Deus curou e hoje eu estou aqui. Então muitas vezes, irmão, essa cicatriz ela vai te lembrar. Esse momento de sofrimento, Deus vai trazer a sua memória. Mas saiba de uma coisa: Deus Ele não dá, irmão, quantos já ouviram isso? Deus Ele dá o casaco, sabe, de frio da quantidade certa. Deus Ele nunca vai te deixar desamparado. Deus Ele nunca vai te deixar na mão, pode ter certeza disso. Os amigos vão virar as costas, as pessoas vão virar as costas, mas o mais importante, aquele que precisa estar do seu lado, Ele prometeu que estará até o fim. Então quando você se sentir sozinho no seu quarto escuro, quando você se sentir sozinho no meio da faculdade, no meio dos amigos, saiba de uma coisa: Deus Ele está contigo. Ele está contigo. E aqui quando nós falamos desses momentos, desses tempos que vamos passar nessa terra, logo vem a passagem Eclesiastes capítulo 3. Abre a sua Bíblia aí. Aí você fala: meu Deus, será que servir a Deus nós estamos isentos disso? Olha o que a Bíblia fala para cada um de nós, tanto para o justo como para o ímpio, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar
e tempo de se afastar, de se abraçar. 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Olha o que a palavra de Deus está falando para você. Próximo. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Quando Salomão ele declara isso, ele está falando para todo ser humano. Vai ter momento de você, irmão, estar calado. Esse dia que eu entrei na igreja que ninguém me viu, Deus usou aquela mulher, aquela líbia. Por isso nós temos que estar atento. João capítulo 15 diz que o Senhor é o nosso agricultor. Ele é o que cuida de nós, Deus é o que cuida. E Jesus é a videira verdadeira. E eu e você somos os ramos. Só que ela declarou algo e eu olhei para o pastor Júnior e falei, pastor, eu queria uma palavra e Deus falou comigo. Porque muitas vezes a pessoa está preocupada, quer falar, não, você tem que estar lá em cima, você tem que pregar, você tem que contar a vitória, mas se for o tempo da sua luta, se for o tempo do seu luto, se for o tempo da sua dificuldade, irmão, tem hora que nós estamos aqui porque nós queremos ver você alegre, nós queremos ver você feliz, nós queremos ver você testemunhando, mas irmão, eu sei o que é estar aí e estar passando por uma luta. Hoje eu me coloco no lugar do membro que entra aqui com um sofrimento, com uma luta. É tão difícil levantar a mão, irmão. Então não julga essa pessoa que está do seu lado, não. Não julga essa pessoa quando estiver cabisbaixa, de cabeça baixa, triste. Porque quantas vezes eu já preguei. Mas a hora do momento que você sair desse altar para viver, é a parte mais difícil. Porque é mais fácil sair correndo. É mais fácil você se afastar de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes não é a pessoa que se afasta. É nós, igreja, que afastamos as pessoas. Então hoje é tempo de você abraçar mais se você está bem. Se você está bem, sabe o que você faz? Abrace mais. Se você está bem, sabe o que você faz? Ame mais. Se você está bem, sabe o que você faz? Ajude mais. Se você está bem, se preocupe mais. Agora, se você estiver ruim, irmão, não fica calado não. Não fica quieto. Venha para a presença de Deus. Peça ajuda, irmão. Peça ajuda. Sabe, chega numa pessoa de confiança, irmão. Que nós sejamos pessoas de confiança. Que as pessoas possam chegar e falar, eu estou passando por isso, me ajuda. Irmão, é tão difícil você pedir ajuda e conselho. Eu e o Vinícius conversando esses dias. Aí, irmão, tem pessoas aqui vivendo hoje processo de separação, você sabia? Tem pessoas vivendo nessa hora, agora. É mentira minha? Você sabe que é com você. Tem pessoas que estão vivendo hoje aqui coisas de enfermidade. Talvez na alma, talvez espiritual. Luta que as pessoas estão vivendo agora. Ei, você que entrou aqui, é com você que Deus está falando. Ei, é espírito de separação, é espírito de luta, de dificuldade. É com você mesmo, não se cale. Não se cale. Não para, não desista. Chega numa pessoa, conversa. Sabe por quê, irmão? Muitas pessoas têm se suicidado. Muitas pessoas têm acabado a vida. Porque existe uma voz que fala, não tem mais jeito para você. Não tem mais esperança para você. Você está vendo aqui um homem como você, um ser humano como você. Chegou um momento aqui que na minha vida não estava passando luto em momento, em nada. Não, minto. Não estava passando momento de luta, nada na igreja, só na igreja estava bem. E foi o dia que eu falei, rapaz, não vejo a hora de estar na igreja, vou para a igreja. Eu quero estar na igreja, porque, eu e minha família, tá bem, nós é a igreja, então vamos para a casa de Deus. Irmão, eu falei isso. Quando eu entrei aqui, houve uma coisa que ninguém ficou entendendo nada, eu e o pastor Júnior. Eu falei, agora o que faltava? Falei que aqui não tinha nada, agora aqui a luta está aqui também. Irmão, dia de Santa Ceia, aquilo ali, falei, que luta, que dificuldade. Isso eu estou falando, irmão, porque talvez você já está passando luta, e a primeira coisa que você vai fazer é se afastar da igreja. Porque aconteceu isso comigo. Fui num domingo, 3 horas da tarde, sozinho para a loja. Quando eu pisei os pés na loja, irmão, veio a imagem do diabo. Eu enforcado num desse negócio aí. Você acredita? Na mesma hora, temi a Deus, busquei ao Senhor, falei, o diabo tem isso para mim, mas Deus não tem. Liguei,
Falei isso pro William, o único que sabia. No outro dia eu falei, William, eu entrei aqui, aconteceu isso, isso e isso. Não foi, William? Só que isso aí, irmão, acontece na minha vida que estava buscando a Deus. Imagina na vida de uma pessoa que está chegando hoje. Esse sentimento de morte, irmão, não é de Deus. O diabo fala que é fácil desistir. Quantos jovens têm visto um vídeo que muitas vezes fala, é melhor você se matar que tá bom. Você está dando problema para sua mãe, para o seu pai, irmão, é mentira do diabo. Se você vê um jovem com problema, chega nesse jovem e conversa. Porque muitas vezes para aquela situação, para aquele momento de dificuldade, a situação melhor daquela pessoa seria isso. Mas irmão, Deus não tem isso para você. E aí veio, buscamos, e muitas vezes esses processos de sofrimento, esses processos de luta, é muitas vezes Deus ele trabalhando na nossa vida. Deus mostrando que a palavra dele, ele não esconde nada. Há momento de chorar, há momento de rir, há momento, irmão, muitas vezes de você plantar, mas há momento de arrancar. Há momento, irmão, muitas vezes difícil, é para todo cristão. Por isso a palavra é para você que já viveu e que está vivendo, e se não viveu ainda, se prepara, que no mundo vai ter aflição. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu nunca imaginei que eu ia passar isso. Você nunca imagina, você se prepara para a luta, seja sincero. Só o cara que já é boxeador, aí você vai preparar lá, você vai lá, né? Agora nós cristãos, irmão, nos dias de hoje, muitas vezes nós ficamos acomodados. Aí você acha que Deus é ruim? Muitas vezes você vai falar, Deus é ruim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu eu passar isso? Por que Deus está permitindo eu viver isso? Muitas vezes é porque você está acomodado. Aí muitas vezes abaixou a guarda, aí vai vir uma luta, vai vir uma dificuldade. E sabe o que acontece? Eu queria falar duas lógicas. A primeira lógica é a lógica do ser humano. O problema, o momento de sofrimento, na lógica humana, te afasta de Deus. Sim ou não? A pessoa está desanimada, está sofrendo, está passando dificuldade. Ela tem força para vir para a igreja? Não tem. Talvez a pessoa vai preferir ficar no quarto escuro. Talvez a pessoa vai preferir preencher com coisas que não é de Deus. Porque a primeira coisa, vou sair, vou fazer isso. Meu amigo está alegre e eu estou triste, então vou para lá. E a igreja é o último caso. A lógica humana é isso, é afastar. Mas a lógica de Deus, irmão, é que o sofrimento te aproxime dele. Essa dificuldade é porque Ele te ama. Essa dificuldade é para Ele mostrar que Ele quer você pertinho dele. Sabe quando você chega numa situação que você olha para um lado e para o outro e não vê saída? Uma situação que você olha e fala, e agora quem pode me ajudar? Aí você fala, é só Deus. É nesse momento que Ele começa a trabalhar na sua vida. É nesse momento que todo ser humano ele se depara com uma situação que é só Deus. Tem pessoas aqui que tem situações que já tentou e olha, já tentou, já buscou ajuda, mas nessa noite eu declaro, Deus ele pode te ajudar. Deus ele pode te ajudar. Por que Deus permite isso? Muitas vezes nós perguntamos. Por que o Senhor permite isso? Em João capítulo 11 declara sobre a vida de Marta e Maria. Quando o irmão dela Lázaro estava enfermo, quando eles precisaram da ajuda, que eles pediram ajuda para Jesus, sabe o que Jesus fez? Não foi. Porque muitas vezes Deus ele não chega no nosso tempo. Muitas vezes a resposta que você precisa não vai chegar na hora que você precisa. Muitas vezes Deus ele está, talvez, moldando. Em outras palavras, Deus também capricha. Ele está demorando porque Ele está caprichando. Porque com Lázaro ele poderia chegar naquele mesmo momento e curar Lázaro. Mas passou 4 dias e Lázaro já estava morto. Resumindo, não tinha mais jeito. Mas aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Aquilo que é impossível para o homem, quando você olha na lógica humana, você olha a sua situação, o seu momento, é impossível. Para Deus é possível. Para Deus é possível Deus mudar essa situação. Você olhar para essa situação, você não vê esperança. Irmão, para Deus é possível. Para Deus é possível. E para Deus muitas vezes não é tempo, não é situação. Para Deus basta um agir dele e tudo é mudado.
E muitas vezes, irmão, no momento de dificuldade, perguntamos por que Deus permite isso, assim como Marta e Maria questionou. Muitas vezes também nós falamos, Deus não me ama, porque eu estou passando por isso, Deus não me ama. Irmão, Deus Ele te ama de tal forma que a palavra de Deus fala em Romanos 8:32, que Ele entregou o seu Filho próprio por você, e Ele não te dará grandiosamente as coisas que você tem pedido ou pensado. Se Jesus Ele não poupou a própria vida, imagine esse milagre para Ele não é nada. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. E muitas vezes nós, irmão, que entramos na igreja já ouvimos essa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Aí você fala, tudo o que, pastor? Hoje a palavra é sofrimento. Até o sofrimento, até essa luta que você está passando, coopera para o bem. Olha essa menina contando o testemunho. Momento mais de dor, momento mais de luta. Aonde ela veio parar? Na igreja. E aonde Deus transformou a vida dela? Na igreja. Muitas vezes o sofrimento, essa luta que você está passando, irmão, é para você estar aqui nos pés do Senhor. Porque se não fosse essa luta, onde você estaria hoje, hein? Eita, nem me fala. Tem muitos que estariam na balada, tem muitos que estariam no churrasco, tem muitos que estariam em tantos outros lugares. Mas o lugar que Deus quer que você esteja é na presença dEle. E muitas vezes, Deus Ele permite essas situações, essas dificuldades, porque Ele te ama. Ele quer ver você pertinho dEle, diga glória a Deus por isso. Continuando. Da forma que nós falamos as duas lógicas, como que eu devo agir? No momento da luta, irmão, busque a Deus. Existe um exemplo que se encontra lá em Ruth capítulo 1. Livro de Ruth, coloca aí. Olha esse exemplo, a lógica do homem. O que aprendemos nessa palavra? E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos, 2. E era o nome desses, Elimeleque, e de sua mulher Noemi e seus filhos, Malom e Quilion, efrauteus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Continuando. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, 4. Os quais tomaram para si moabitas, que era o nome de Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, 5. Somente até aí. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e de seu marido. No momento da luta, do sofrimento, a lógica do homem é essa. Elimeleque, no momento que ouviu falar que houve fome, sabe qual foi a atitude desse homem? Fugir daquele lugar. Porque todo ser humano olha para o seu irmão e fala, você não nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. 1 minuto de dor é uma eternidade. Pergunta para uma pessoa que sentiu a dor aí. Igual a irmã aqui, não via a hora de passar. 1 minuto de dor é uma eternidade. E 1 hora de festa é 1 minuto. Passa rapidinho, né? Mas já acabou. Né? Você vai lá no parquinho, coloca aquele negócio lá, eu fico lá. Eu e a Isabelle. Mas já acabou? Rapidinho, né? Tem que pôr fichinha de novo. Tem que pegar fila de novo. Muitas vezes é assim. Um momento de alegria, 1 hora, é como se fosse 1 minuto. Mas um sofrimento, 1 minuto parece que é uma eternidade. Então todo ser humano ele não foi feito para sofrer. Na mesma hora que esse Elimeleque viu que não tinha como ter o alimento, viu que a família dele ia sofrer, viu que a esposa e os filhos iam sofrer, na mesma hora a decisão dele foi sair de Belém. Belém hoje significa a casa de Deus, aonde você vai ter a provisão na hora certa, aonde você, irmão, não vai ver Deus chegando atrasado e nem adiantado, Ele chega na hora certa. Nós, ser humano, que muitas vezes pedimos, eu sou assim, eu peço hoje e quero para ontem. Será que só eu aqui? Quem pede hoje e quer para ontem? Fala a verdade. Vai comer arroz cru, irmão. Vai comer feijão cru. Chega lá, a mulher está fazendo, você vai lá, não, deixa eu comer. Vai lá. Vai quebrar o dente, mas não vai comer. Aquilo que era para ser gostoso foi ruim. Você está entendendo?
Igual ontem eu estava ali, meu churrasquinho, mas eu gosto mais assadinha. Aí vinha o gaúcho e abria aquele negócio. Mata o boi primeiro, homem, deixa com sangue não. Pensei que ele estava vivo ainda. Você está entendendo? Muitas vezes mas a fome faz isso, né? O ser humano é assim, né? Vai lá, come. Calma, irmão, calma. Quem tem pressa, o que, pastor? Come cru. Aleluia. Irmão, então na mesma decisão, na mesma hora, esse homem, ele, em vez de buscar a Deus, ele fugiu. No momento da sua luta, da sua aflição, busque a Deus. Porque, irmão, sabe o que acontece com a pessoa quando foge? O que aconteceu com ele foi perda e decepção. Perdeu a própria vida, perdeu os filhos. Olha aí, porque fugiu da presença de Deus. A única pessoa que pode te ajudar no momento da sua luta é Jesus Cristo. É Jesus que pode te ajudar, irmão. Você pode até contar com uma pessoa assim. Deus pode usar a vida de pessoas, que eu creio. Deus usa a vida de pessoas. Mas aquele que você tem que contar, primeiramente, é Jesus Cristo. Aquele que tudo pode. E ali a palavra de Deus fala que eles fizeram aliança, com resultado de perda e decepção. Os filhos casaram, os filhos fizeram aliança naquele lugar. E sabe o que aconteceu? Só perderam e grande foi a decepção. Então no momento de sofrimento não fuja da presença de Deus. Agora a outra lógica de Deus, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Vou correr aqui, não ligue para o horário, amém, irmão? Deixa Deus falar com você, amém? 1 Samuel capítulo 1. Diz assim: houve um homem de Ramatã e Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Jufe, Efrateu. 2. Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. 3. Subia, pois, este homem na sua cidade de ano em ano, e adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. 4. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos seus filhos e todas as suas filhas. 5. Porém a Ana uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. 6. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. 7. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que a Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que lhe choras e por que não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? 9. Então Ana se levantou, depois comeu e bebeu em Siló, e ali o Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. 10. Ela, pois, amarga de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentamente ouvir a aflição da tua serva, e a mim lembrás a tua serva, e não se esquecer de mim, a tua serva darás um filho homem. Ao Senhor o dará todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. 13. Portanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia da sua voz, pelo que Eli a teve como embriagada. 14. E disse Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. E 15, ela declarou. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. 17. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Diga glória a Deus por isso. Aqui a palavra de Deus está falando, e eu entendo a lógica de Deus.
No momento que Ana mais sofreu, que foi o momento que ela se sentiu amarguradamente atribulada, porque Penina perturbava a vida dela. Penina, eu acredito que chegava ali: segura um dos meus filhos porque você é estéril, você não tem filho. Zombava de Ana, e aquilo ali deixou ela tão cabisbaixa. Só que a primeira coisa que eu aprendo, que no momento da aflição, sabe o que o esposo dela fazia? No momento que essa pessoa que está do seu lado está passando luta, dificuldade, Eucana ia lá e sacrificava o dobro por ela. No momento da luta, irmão, você tem que buscar mais. Irmão, você tem que sacrificar mais. Tem pessoas que contam com você, tem pessoas na sua casa passando por luta, assim como Eucana, juntamente com a sua esposa Ana, ele buscava por ela, dava porção dobrada. Continuando, segunda parte que eu aprendo com ele, que no momento que Ana mais passou dificuldade, no momento de mais sofrimento de Ana, sabe qual foi a decisão dela? Buscar o Senhor. Ana poderia ter desistido, Ana poderia ter ficado em casa, Ana poderia ter murmurado, mas Ana foi sacrificar o Senhor. No momento da sua luta, não fique em casa, não fica parada. Ei, você precisa, quem precisa de algo da parte de Deus aí? Quem precisa de uma ajuda da parte de Deus? Ei, irmão, busca, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta se abre. Então não se isole, não fique em casa, busque a presença de Deus, que Ele é todo poderoso e Ele pode te ajudar. O primeiro resultado foi perda e decepção. O segundo resultado, na lógica de Deus, foi cura, porque Deus curou Ana e Deus transformou a vida de Ana. Com Deus, a lógica dele, o sofrimento, quando você vem para a presença de Deus, além de Ele te curar, Ele te transforma. Diga glória a Deus por isso. Não tem sofrimento, irmão, não tem sofrimento. Não existe sofrimento que não te ensina. Não existe sofrimento que você não aprenda. Não existe sofrimento em vão. Tudo que você passou essa luta, existe um propósito de Deus. Tudo que você tem vivido, tem passado. Tem pessoas aqui que já não tem cansado de tanto pedir, de tanto orar. Ei, não desista, continua. Mesmo cansada, não desista, não para. Porque Ana, a palavra de Deus fala que o exemplo de Ana, ela orou tanto que a boca dela só se mexia e não saía voz. Mas Deus, Ele conhece o seu coração. Ainda que você não tenha força para orar, Deus sabe o que você precisa. Porque Deus, Ele olha lá dentro, Ele olha onde o homem não consegue olhar. O pastor pode pregar, mas quem está tocando no seu coração nessa hora é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence, é Ele que toca, é Ele que mostra o que você precisa fazer. É Ele, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Não desista, Deus pode mudar a sua situação. Mas para tudo isso, irmão, eu fico me perguntando, qual é o propósito do sofrimento? Que propósito tem nós passar por luta? Que propósito tem nós passar por sofrimento? Que propósito tem, assim como nós louvamos, o choro a noite todinha? Que propósito tem você chorar? Que propósito tem você buscar a Deus? Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Vamos aprender 5 exemplos nessa palavra para nós terminar, amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Lá no 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a parte de fora, se corrompa, contudo que a parte de dentro se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê têm um tempo. Essa tribulação, essa dificuldade tem um tempo, tem um começo e tem fim.
mas as coisas que não se vê é eterna. Você está enxergando Deus? Você está enxergando Deus? Ei, irmão, tem um louvor aí que louvar esse tempo, no momento que eu mais precisei é no, como que é lá no, ele está no silêncio, ele está como que é, pastor? Aquele louvor lá que vocês têm louvado muito aí. Que eu vejo Deus como que é, não, que eu vejo Deus, é quando ele está no silêncio, Deus está ali. Muitas vezes, irmão, é no silêncio, Deus ele está. Muitas vezes quando nós não vemos, ali ele está. É no relâmpago, como que é o louvor? Vem, lembra aí, me ajuda aí. É, aquele lá. Ele está, irmão. Em todo momento ele está conosco. Canta, Deise. Qual que é, Deise? Eu vou lembrar ele. Daqui a pouco nós louva ele. Muitas vezes, irmão, no momento da luta nós não vemos Deus. Canta alto aí, Ilha. Olha lá, ó. Como que é? Como você entender isso, igreja? Vamos lá, vai. Olha o Espírito Santo, ele testifica, ele trabalha. Como que é? Vamos lá, pastor Júnior. O vento forte é ele, a tempestade é ele. Já chama o ministério, sobe Vinícius, sobe todo mundo que sabe tocar, fazer barulho. Qual é o propósito do sofrimento, igreja? Paulo ele declarou aqui, irmão, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo, que o sofrimento revela a nossa natureza. Nós somos fracos, irmão. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Quem já caiu numa cama doente, irmão? Quem já viu ali dependente de alguém? O irmão, o ser humano é frágil demais. A palavra de Deus fala que através da vida do apóstolo Paulo, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Gênesis capítulo 2 diz que o Senhor Deus, Ele criou o homem do barro. O homem não é nada. O homem hoje muitas vezes acha que é super-herói. Irmão, se uma doença vir para um rico e para o pobre e derrubar o ser humano, não tem dinheiro, não tem nada que possa ajudar. Nós somos frágeis, Big. Nós chora, nós se derrama. Irmão. Segundo, o sofrimento é uma escola. O sofrimento é uma escola. Tudo que você está passando, você está aprendendo algo. Tudo que você está passando, ele declarou aqui, ó, eu estou sim angustiado, eu estou atribulado, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado. Eu estou até passando por luta, mas irmão, eu estou aprendendo, eu não vou parar. 3, o sofrimento não é um abandono. Primeiro sentimento que vem de uma pessoa já aí que está sofrendo, Deus me abandonou. Ei, irmão, Deus não te abandonou não. A palavra de Deus fala que aqui nós estamos, muitas vezes, sabe como? Irmãos, perseguidos, porém não desamparados. As lutas estão vindo, você está sendo perseguido, pode ter certeza, Deus ele está do seu lado, Ele não te desampara. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia Ele não esquece dos seus. A comparação, o amor de mãe, se esquecer de um filho que está amamentando, ei Aline, não tem como. A hora chega, ele chora, ele quer leite. A hora chega, ele se esperneia. A mãe não vai deixar o filho com fome. A mãe vai dar o amamento, mas pode uma mãe, assim como as notícias de hoje, uma mãe joga um filho no rio. Pode uma mãe até fazer isso. Deus ele não esquece de você. Esse momento de luta, Deus ele não esqueceu de você. Ele está contigo, diga glória a Deus por isso. 4, o sofrimento nos traz para perto de Deus. Diga glória a Deus por isso. Por isso, desanimado, pelo contrário, mesmo que o nosso exterior, mesmo que do lado de fora você esteja todo machucado, mesmo que do lado de fora você está abatido, triste, chega na igreja só chora, chega na igreja só tristeza. Ei, irmão, mesmo que você chega dessa forma, dentro de você, Deus ele está trabalhando. O importante é dentro, porque o tratamento de Deus não é de fora para dentro.
Não é colocar uma roupa bonitinha, não é colocar uma gravata. Não, é de dentro para fora. Aquele que bebe não bebe mais. Aquele que rouba não rouba mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele irmão, aquele ex, ei irmão, tem coisa melhor do que isso? O samba cheio de ex ontem aqui. Eita, oh, como dá força para continuar. Rapaz, se Deus mudou a vida desse cara, a minha é fichinha. Fala aí, Alex. Eu estava ali admirado, Alex. Falei, rapaz, outra hora você estava aí com a cara feia. Ah não, Deus ele quer ver você sorrindo na presença dele. Deus ele tem um novo para você. Mesmo que você esteja, irmão, enfrentando esse sofrimento, continua, que a bênção é grande, né, Danilo? Aleluia. No quinto, para terminar, o sofrimento nos faz olhar para a eternidade. Essa vida é passageira. Lembra que eu falei? Você conheceu alguém que já viveu e morreu? Assim vai ser nós. Mas pode ter certeza que não se compara, o sofrimento do presente não se compara ao que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala que os olhos do homem não viu, o que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Diga glória a Deus por isso. Então vale a pena sofrer, vale a pena lutar. Ei irmão, mas não saia da presença de Deus, porque a coisa mais valiosa é a eternidade. Você que crê, se coloca de pé e aplaude o Senhor. Deus ele tem vida eterna. Deus ele tem vida eterna. Ainda que você chega lá no céu duro, sem dinheiro. Ah irmão, cheguei no céu, não tenho perna, não tenho braço e ainda estou duro. Ei, irmão, você está no lucro, diga glória a Deus por isso. Você está no lucro. Deus ele tem o melhor para você, irmão. Nenhum ser humano foi feito para sofrer. Deus ele quer curar essa ferida hoje. Essa cicatriz só vai ser mesmo para você lembrar, mas não vai ser para parar. Deus ele quer curar esse casamento aí, diga glória a Deus por isso. Deus ele quer curar essa ferida, essa mágoa. Deus ele quer curar essa dor. Deus ele quer curar essa situação, esse desânimo, essa depressão. Ele quer curar nessa noite. Aleluia. Enxergue Deus no momento da luta. Enxergue Deus no momento da dificuldade, porque lá na frente as cicatrizes que você vai lembrar não vai te parar. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Fecha os olhos e ministério de louvor. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. Vamos lá, pastor. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro aleluia. vento que abre o caminho. Eita, como enxergar a Deus nessa luta, como enxergar a Deus nessa dificuldade. Abre os olhos espiritual, Deus. Aleluia. Abre os olhos espiritual da tua igreja, Pai. Abre os olhos espiritual. Esse sofrimento trouxe você maior que hoje. Aleluia. Pronto destino, mesmo que cobre o passado. Aleluia. Bom que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Aleluia. Toca, Deus. Mostra fé para essa pessoa. Mostra para ela, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Deus soberano, age nessa noite, age nessa vida, Pai. Mais perto do monte, mais perto da face, espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
Aleluia. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a pedra é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir no monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Quando passamos por um momento de enfermidade, nós chega até o médico e nós começa a falar os sintomas, não é assim? E conforme você vai falando, conversando com ele, ele vai te passar o remédio que vai fazer bem para você. Mas se você não falar, se você não chegar até ele e não contar, como que ele vai adivinhar? Muitas vezes com Deus é dessa forma. Deus espera que nós colocamos no altar dele. Mas não muitas vezes a nossa vida, porque é simples você falar: Deus, te entrega a minha vida e o Senhor sabe o que eu preciso. Não. Tem situações na nossa vida que nós devemos falar para Deus: Senhor, eu estou passando por isso nessa área da minha vida. Senhor, eu estou vivendo isso nessa área da minha vida. Irmão, algo que eu não aceitei, e algo que eu vou falar para todos vocês, não somente para os líderes. Quando você vê uma pessoa no momento de aflição, no momento de dificuldade, sabe qual é o mais fácil do cristão falar? Deus está provando. Irmão, não queira ser provado por Deus, porque Deus ele não tenta ninguém. Aquela pessoa está passando por um momento de dificuldade, de luta, e a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É mais fácil você falar: ah, Deus está provando, Deus está provando, e deixa a pessoa de lado. Ei, irmão, seja remédio nessa geração. Seja a pessoa, seja o braço que vai estender, seja a boca que vai falar, seja o remédio que essa pessoa precisa. Talvez tem pessoas aqui que só precisam de um abraço. Talvez tem pessoas que só precisam, sabe do quê? Ah, irmão, de um oi. Eu entrei na igreja e saí, ninguém me viu, ninguém se preocupa comigo. Nessa noite eu declaro: Deus ele se preocupa com você. Deus ele se preocupa com você. Deus ele se preocupa com você. A Bíblia fala que nós somos o corpo. E se o dedinho, irmão, se eu arrancar esse dedinho, ele vai fazer falta nesse corpo. Então saiba de uma coisa: você é a pessoa mais importante dessa casa. Esse culto, essa palavra, esse som é pela sua vida, é amor à sua alma. Deus ele te ama. Aleluia. Os obreiros vêm aqui na frente, que nós viemos ser remédio nessa noite. Deus tem remédio nessa noite. Ei, Deus ele quer tocar nessa ferida. Deus ele quer tocar nessa ferida. Que nós não viemos ser, irmão. Ah, irmão, como o sacerdote que passou, viu aquele homem caído, somente passou porque estava ocupado. Que nós não viemos ser, irmão, como levita, somente cantar, e quando vê o irmão caído, passa batido. O bom samaritano ele está aqui, e além de ele ver, ele se compadece. Aleluia, todos os pastores, vamos lá, vamos que Deus vai tocar nessa noite. Ele quer curar a ferida, Ele quer tocar onde o homem não toca, em nome de Jesus. Ei, irmão, eu não vou convidar ninguém. Você que precisa, sai do seu lugar, depressa, vem receber oração. Vai, toca nessa ferida, toca nessa
situação. Peça para Ele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O ministério de louvor toca. Oh Senhor, vem, Pai. Vem com a tua presença, Pai. Restaura nessa noite. Transforma nessa noite. Assim como o testemunho daquela irmã. Oh Deus, toca, Pai. Aleluia, aleluia. Pode orar com fé, pode orar com fé. Em nome de Jesus, Pai. Toca nessas vidas agora, meu Pai. Aonde estiver o mal, meu Pai. Aonde estiver, meu Pai, algo que não vem do Senhor. Pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Que esse mal caia por terra nessa noite. Oh Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, Pai. Envia anjos agora nessa casa, meu Pai. Que esse mal não tenha poder, meu Pai. Cura essa ferida, meu Pai. Cura, meu Pai, cura essa ferida. Oh Deus, cura, meu Pai. Cura, meu Pai. Pode orar com fé, pode orar com fé. Aleluia. Que a tempestade é você, chuva forte é você. Ora com fé. Igreja, comece a perceber pela sua casa agora. Sinta o nome dos seus familiares. Sinta o nome dos seus familiares. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Trabalha, Senhor, trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor, cura, meu Pai. Quebra todos os laços, meu Pai. Toca nessa vida, meu Pai. Restaura os sonhos, meu Pai. Sara as feridas, meu Pai. Sara as feridas, Senhor. Cura, meu Pai, essas vidas. Toca, meu Pai. Que esse sofrimento, meu Pai, seja para a tua glória, meu Pai. Aleluia, aleluia. Aleluia, o sofrimento é para a glória de Deus. A luta é para a glória de Deus. Ei, esse sofrimento te trouxe até a presença de Deus. Então agradeça a Ele. Se não fosse esse sofrimento, você não estaria aqui. Se não fosse essa luta, você não estaria aqui. Então agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo sofrimento. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista. Não desista, igreja. Feche os olhos, coloca a mão no coração. Ele quer tocar lá dentro. Ele quer tocar lá dentro mesmo. Ele quer tocar nas feridas que o homem não vê. Ele quer tocar onde o médico não toca. Ele quer tocar aonde o homem não toca. Nas asas do seu amor. Toca no oculto dessa pessoa, Pai. Toca no oculto dessa vida, Pai. Toca, Deus. Esconda-me em ti. Vai sentir a ajuda de Deus. Ei, irmão, tudo é possível ao que crê. Acredita que Deus está trabalhando. Acredita que Ele está tocando. Se encha da presença de Deus nessa hora. Ei, você que está bem, se encha da presença. O dia mau, irmão, não tem hora, não tem data. Ele chega a qualquer momento. Aleluia. Aleluia. Eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Trabalha, Jesus. Declare toda a igreja. Como eu amo seu nome. Adore o Senhor, igreja. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Ele te ama, Ele te ama. Aleluia. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Caia por terra
Aleluia. Qual Aleluia. é o som? Aleluia. Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Aleluia. Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Qual é o som? Qual é o som? Este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Glória a Deus. Assim como acabamos de louvar, vamos terminar esse culto. Ele é educado, ele bate no seu coração. E nessa noite eu perguntei: alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Deus está trabalhando. Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Tem criança aqui já chorando. Aplauda o Senhor. Tem alguém querendo aceitar Jesus Cristo? Ele já te aceitou. Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Escreve, Senhor, o nome dessas pessoas no livro da vida, Pai. E meu pedido nessa noite é isso, Pai: conserve a tua igreja. Conserve, meu Pai, no momento da luta, no momento do sofrimento. Conserve essas pessoas na tua presença. Peça para Ele te conservar, irmãos. Peça para Ele não te largar, porque no momento da luta você quer largar o Senhor, mas se Ele segurar nas suas mãos, Ele não te larga. Ele não te larga porque Ele te ama. Aleluia. Levante as mãos para o céu e comece a agradecer a Deus por esse culto. Pai, obrigado, Senhor. Deus, obrigado por esse culto, pela tua palavra, Pai. Oh, Pai, conserve teus filhos no teu altar. Conserve os teus filhos, Pai. Ajuda, Pai, aquele que está passando por sofrimento. Ah, Pai, a suportar, meu Pai, e continuar. Ajuda esse meu irmão que já passou, Pai, a testemunhar. Ah, Pai, esse que vai passar, porque no mundo temos aflições. Capacita ele, meu Pai. Capacita, porque se a tempestade vir, que ele possa andar sobre a tempestade. Se a luta vir, meu Pai, e se o mar não se abrir, ele possa andar sobre as águas. Aleluia, obrigado, Pai. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Aleluia. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a virtude do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, não só hoje, mas para todo sempre, com alegria. Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não pare, não pare. Aleluia. Te faz alegria, ela vem pela manhã. Ei, antes de ir embora, se alimenta ali na cantina, come o hot dog, paga pro esposo, pra esposa.